um paciente que está inflamado. Inflamação é uma desgraça metabólica, né? Porque ela acontece de maneira aguda ou ela acontece de maneira crônica? E agora a gente sabe que muitas vezes nem é aguda nem crônica, e ela é uma inflamação subclínica e que é persistente e que não manifesta, é silenciosa, né? Ela não manifesta de maneira exacerbada todas as suas características relacionadas nem a inflamação crônica, nem a inflamação aguda, mas ela permanece produzindo mediadores inflamatórios. E esses, claro, produzidos, eles são liberados para a corrente sanguínea, e aí eles vão produzir efeitos pró-inflamatórios, quimiotáticos, vasodilatadores, de ativação de apoptose, mecanismo de apoptose mediado por TNF-alfa, então muitas respostas em vários tecidos. Então essa inflamação subclínica é bem danosa, assim, em termos de permanência dela dentro do nosso organismo, né? Nos pacientes que têm diferentes quadros inflamatórios, e a gente precisa segmentar isso, né, de alguma maneira para poder investigar quais são os alvos principais onde estão acontecendo esses processos inflamatórios. A gente tem quadros de inflamação no trato respiratório, por exemplo, mas a gente tem a possibilidade de intervir também em quadros de inflamação gerados ao nível intestinal ou em nível articular. Então, dependendo do protocolo terapêutico a ser aplicado, direcionando-o para o quadro principal onde a inflamação está acontecendo como origem funcional inicial, né? Tecido adiposo, tecido hepático, pacientes, por exemplo, com esteatose hepática e que ficam produzindo mediadores inflamatórios e oxidativos o tempo todo, né? Liberando para a corrente sanguínea. Esses mediadores são fonte, assim, de uma modificação da característica fisiológica do indivíduo, que vai levar o paciente a quadros de comorbidades muito graves. Muitas vezes, pacientes com depressão endógena são aqueles pacientes que são muito irresponsivos aos medicamentos antidepressivos. No fundo, na base, quando a gente vai perceber, tem um quadro inflamatório subclínico crônico instalado há muito tempo, gerando essa alteração do processo. E aí, então, quando a gente tem definido isso, por exemplo, quadros de inflamação, vou citar aqui um exemplo só para que a doutora possa nos compreender. Nesse processo aqui, do processo da inflamação associada ao sistema intestinal, intestino inflamado, hiperpermeado, com desbioses, com alterações digestivas mediadas pela putrefação de proteínas no interior do intestino, todos esses quadros que levam ao processo de inflamação subclínica, a gente pode montar um protocolo muito interessante no intestino que envolve plantas que tenham uma propriedade inicialmente para limpar esse intestino, propriedades de laxativas, então a gente pode assim limpar esse ambiente inicialmente com cáscara sagrada, sene. 2 dias, na grande maioria das vezes, já é suficiente para fazer essa limpeza do peristaltismo intestinal inicial. Depois desses 2 dias, 1 a 2 dias de limpeza intestinal, fazer a desinflamação e a desoxidação desse ambiente intestinal. Como é que faz isso? Nós podemos agora, desde que a gente está trabalhando dentro de um contexto, planejando uma recuperação a longo prazo. Ninguém está tratando só com anti-inflamatório, a gente está planejando uma estratégia através do uso desses protocolos. Depois disso, a gente no intestino já limpo, né? Já com as características associados aí a uma dieta de baixa intensidade calórica, uma dieta leve, né? Sem fibras, para que a gente possa melhorar esse ambiente inicial, sem alimentos pró-inflamatórios ou mesmo sensibilizantes. Então, controlar a dieta, regular o processo de consumo de alimentos durante esse processo de reorganização funcional intestinal. Então, faz essa limpeza, depois estabelece um mecanismo dinâmico de introdução de plantas anti-inflamatórias e antioxidantes. Quais são essas plantinhas? Poderiam ser, por exemplo, Boswellia serrata,
que tem um efeito anti-inflamatório muito grande. Poderia ser Arpagophyton procumbens, poderia ser também cúrcuma longa. Qualquer uma dessas 3 plantas associadas a uma plantinha com atividade antioxidante. Punica granatum, que é o extrato de romã, Vitis vinifera, que é um extrato de uva, são as 2 principais. Então, essas plantas elas vão melhorar o ambiente desinflamando, produzindo um sequestro de radicais livres, diminuindo a degradação do muco, e associado a essas 2 plantas, uma anti-inflamatória, uma potente antioxidante, nós vamos poder também otimizar o processo de recuperação da mucosa intestinal, suplementando com Phoenicula vulgare, com funcho, associado com Casearia silvestre, guaçatonga, ou Maitenus ilicifolia, a espinheira santa. Essa associação, cáscara sagrada, espinheira santa, Casearia silvestre, guaçatonga, com Phoenicula vulgare, melhora a expressão de muco protetor intestinal. Com isso, a gente consegue garantir aí um restabelecimento funcional da mucosa, melhorando, inclusive, o ambiente onde os nossos macrófagos residentes estão habitando. Olha que legal, com macrófagos mais ativos no interior da mucosa intestinal, nós temos um controle do processo de desbiose intestinal, nós temos uma melhoria da disponibilidade das bactérias que são saprofíticas, que são comensais, e uma redução das bactérias que são potencialmente patogênicas. Então, nesse contexto, é muito interessante, porque nós vamos ter uma melhoria, inclusive, da digestão não enzimática feita pelas bactérias. E aí a gente diminui todo o processo lesivo, restabelece o padrão de mucosa e, com isso, diminui os processos de hiperpermeabilidade intestinal, diminuindo todo o quadro de sensibilização inflamatória. Legal, e a gente tem, depois disso tudo, que repovoar ainda esse ambiente, né? Agora ele já está pronto, restaurado. Veja que a gente está pensando a longo prazo, né? Não está só tratando a inflamação intestinal. E aí, depois desse processo de reparo, de restauro, a gente introduz pré-bióticos e introduz probióticos para que a gente restabeleça um padrão de flora intestinal adequado nesse ambiente e reduza ainda mais as alterações geradas pelo processo desbiótico, né? Então, é importante que a gente introduza a glutamina, elementos como o amorfófagos com JAK e glucomannan, que vai fazer um processo de pré-bióticos com fibras insolúveis para alimentar exatamente a população de lactobacilos que a gente vai poder reintroduzir na estrutura, onde agora, desinflamado, com muco, com um controle associado à presença de novos macrófagos residentes, sem hiperpermeabilidade, desinflamado e desoxidado, nós tenhamos um repovoamento desse ambiente intestinal de maneira adequada. E é isso que vai garantir aí o restabelecimento funcional. Então, vejam, a gente, na verdade, fez um protocolo terapêutico para o tratamento da inflamação, visando melhorar o ambiente onde o processo estava inflamado, usando plantas medicinais, usando suplementação, e aí, depois de todo esse contexto de melhora clínica, é muito mais fácil nós repormos todos os nutrientes que o paciente precisa. Um ambiente desinflamado do intestino, seguramente os aminoácidos vão ser absorvidos da nossa dieta, as gorduras vão ser absorvidas de maneira muito mais interessante, menos traumática, os nossos ácidos nucleicos vão ser absorvidos, todas as nossas respostas de absorção aos carboidratos também vão acontecer de maneira muito mais efetiva. E com essas peças bioquímicas,